Pedi para o irmão abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Ainda não é o texto da pregação. Mas eu pedi para o Espírito Santo uma passagem especial para o dia, pois todas são especiais, né? Os irmãos podem colocar de pé? Isso é motivo de comemoração, tá? Isso é mais gostoso do que chocolate, irmãos. Feliz Páscoa a todos. Amém, irmãos? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Motivo de alegria para todos, pois Jesus venceu a morte. E somos mais do que vencedores. O Espírito Santo, essa manhã, nos diz para que tenhamos alegria, que tenhamos bom ânimo. Eu quero continuar. Pedir para o irmão abrir em João 3,16. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você crê em Jesus Cristo? Que ele morreu por você na cruz e ressuscitou? Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Pedir para o irmão abrir em Êxodo, capítulo 12, versículo 5. Por gentileza. Êxodo 12. Aqui Jesus, quando o pessoal vai sair da prisão, do castigo, do que vem sofrendo, Jesus pede um cordeiro para ser sacrificado. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 6, irmãos. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. 7. Tomarão do sangue e o porão nos ombrais e ombreiros na verga da porta, nas casas em que o comerem. 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. 10. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã queimá-lo-eis. 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Esse versículo é importante, irmãos. Com menção ao Cordeiro Jesus Cristo, ainda o Espírito Santo nos diz que é necessário a gente ter a reverência necessária ao sangue do Cordeiro. Como a gente acabou de ler, se a gente não prestar atenção no que o Espírito Santo está dizendo, se a gente não se firmar na palavra, a gente se estraga. Para que a gente não se apodreça. A Claudete já trouxe isso. É necessário prestar atenção. O sangue do cordeiro, nessa época, foi passado nos ombrais da porta. Lugar importante da casa, lugar de evidência. Até mesmo para casa antigamente, os ombrais da porta era a estrutura da parede. Quem aqui conhece casa de sítio, aqui antigamente se fazia batente, bem sólido, né? Não como hoje, né? E aquilo lá servia como estrutura da casa.
E o sangue do cordeiro era aspergido na entrada, um lugar bem visível, para que quando o anjo da morte passasse, reconhecesse que ali eram os filhos de Israel, que Deus tinha protegido. E hoje ainda é necessário que você tenha esse sangue aspergido. Eu não estou falando para você matar um cordeiro e passar na sua porta lá, não, irmãos. Durante a aula a gente teve aqui ensinamentos sobre os batismos, sobre sinais do Espírito Santo. E é importante que tenhamos isso. Tenhamos a presença de Deus vivo em nossas vidas. Nessa época, o que Jesus pedia, o que Deus pedia para a gente, era um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito. E muita gente insiste em apresentar um cordeiro manco, manchado, ferido, cego. O Espírito Santo me trouxe essa noite para falar para vocês que o que ele apresentou em seu favor foi a excelência, o que tinha de mais perfeito. Jesus amou o mundo de tal maneira, né? Imagine esse tal maneira que o ser humano não consegue atingir. O cordeiro que foi dado em seu favor foi o perfeito, o melhor, sem mancha, sem mácula. Coloca para mim, irmãos, em Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Gênesis 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência. Peraí, acho que a referência está errada, irmão. Gênesis 12, 7. Não, não é isso. O que eu queria é a passagem que Adão se cobre com folhas. Alguém lembra da passagem? Apareceu o Senhor. Gênesis. Que referência. A passagem que Adão se cobre com folhas. Essa passagem, quando Adão percebe que pecou, irmãos, ele se... 3:7, irmãos. Ele se cobre com folhas. Isso, perfeito. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estava nu, e coseram folhas de figueira e fizeram um cinto para si. Isso foi quando Adão e Eva inventaram de comer a maçã. A cobra enganou a Eva conseguiu convencer Adão a comer maçã, e quando Deus veio, eles perceberam que tinham feito o que era errado e correram da presença do Senhor. O Espírito Santo me incomoda essa noite e perguntou primeiro para mim: você tem se coberto com folhas, irmãos? O que tem te afastado do Senhor? O pecado afasta. Qual que é o pecado? Qual que é a justificativa? Qual que é a folha que você tem usado para tentar se livrar da presença do Senhor? Ah, não, Benê, eu não faço isso não. Eu não me cubro com folhas, não. Então vamos lá. O Espírito Santo, irmãos. As desculpas que você tem dado para não estar na casa do Senhor. Folha. As desculpas que você tem dado para não estar na escola bíblica. Folha. A desculpa que você tem para não levantar de manhã e orar a Deus. Folhas. Está difícil de se aproximar de Deus, irmãos? Por que será? Qual que é a barreira que você está colocando? Será que realmente você mesmo se engana achando que Deus não te conhece? Quando Deus olha para você, o que ele vê? Um filho? Ou uma folha? Quanto tempo você tem se escondido embaixo das folhas, irmãos?
Ah, Deus pede para perdoar, mas eu não consigo perdoar. Folha. Ah, eu queria viver mais as coisas com Deus. Sai debaixo das folhas, irmãos. Para de se esconder. Temos formas de comemorar a vitória de Cristo. Temos o Espírito Santo. E ao invés disso, queremos nos esconder. Às vezes até a gente insiste, né? A gente engana a gente mesmo. Não, mas Deus me conhece, sabe como que é? De vez em quando eu tenho que pegar uma folhinha para me esconder. Eu tenho que estar debaixo de alguma situação que eu mesmo criei, mas Deus me conhece, né? Irmãos, Deus te conhece. Essa manhã Ele trouxe você aqui para falar isso para você, que Ele não quer você embaixo de folhas. Que a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, está pago, irmãos. A Páscoa é uma vitória que você tem que comemorar todas as vezes, que você tem que ter relacionamento com Jesus Cristo. Você não pode deixar o inimigo ficar limitando a sua mente, como a gente louvou aqui. Quem sou eu para negar o poder de Deus? Ah, não, Benê, mas eu não faço isso. Faz, irmãos. Você faz porque diante de um erro seu, de vez de você se consertar, quando o Espírito Santo te incomoda, você se esconde sobre as folhas. Fico bem escondidinho, quietinho. Ah, não. Deus está me falando para mim fazer tal coisa, mas eu não vou fazer não. Ele vai levantar outro irmão. Tá bom, irmão. Fica embaixo da folha. Fica escondido. Fica sem reverência. Fica sem viver as coisas de Deus. Quantos aqui creem na ressurreição de Jesus Cristo? Na vitória sobre a morte? E por que se limita tanto? Por que ficamos, né, tão quietos, tão parados com as coisas de Deus? Às vezes a gente se esconde embaixo da folha que a gente não quer nem colocar o olho para fora, né? Vai que vem alguma coisa, né? Claudete falou do anjo sentado na pedra e descansando, né? Será que ele já sabia da reação das mulheres? E o Espírito Santo com você? Será que ele precisa vir e ficar sentado numa pedra esperando a sua reação? É engraçado, né? A gente tem uma brincadeira entre os irmãos aqui, quando a gente vem orar, o Espírito Santo pede para fazer alguma coisa, ninguém fica retendo, né? Uns vasos emborcados, fica assim, não, vai mandar outro. A gente fala de sonso, né? Que a pessoa está se fazendo de sonso. Irmãos, Deus quer usar você. Deus tem plano na sua vida. E pelo que eu conheço da palavra, os planos de Deus não serão frustrados sobre a sua vida. Então você pode se esconder embaixo de uma folhinha de samambaia, aquelas bem pequenininhas. Você está rindo, mas é você mesmo, irmão. Eu vou olhar para cima para não olhar para ninguém. E você pode se esconder embaixo de uma folha daquelas grandonas. Como que é uma planta grandona que tem a folha antúlio, é isso? Isso. Ah, tudo bem, irmão. Faz de conta que é grande. Leva um antúlio grande. Tem bastante espécie. E o Espírito Santo vai te incomodar. Primeira coisa, você precisa parar de ser vítima. Parar de ser o coitadinho da situação. Que a morte de Jesus Cristo na cruz, o sacrifício dele, a ressurreição dele, foi para a minha vitória. E foi para a sua também, amém, irmãos? Então para com esse negócio de ser coitadinho. Ah, mas Benê, você não sabe o que eu estou passando. Irmão, você também não sabe o que eu estou passando. As provas que cabem para você, você pode usar como base o seguinte: é grande a aprovação, é grande a sua prova, porque Deus está vendo em você coisas grandes, coisas valiosas. Ele está vendo em você capacidade para superar isso, ou está vendo em você a oportunidade de capacitar você para isso. Ah, Benê, mas eu tenho um projeto muito grande.
Eu queria fazer uma coisa muito grande. Tudo bem, irmãos? O Espírito Santo está encaminhando você o quê? Para fazer uma coisa pequena? Começa por essa coisa pequena. De repente, essa coisa grande que você quer, para você chegar lá, você vai ter um exercício, você vai ter um caminhar, você vai ter um processo para você chegar lá. Aí você vai chegar na coisa grande. O que adianta Deus colocar você cara a cara com um grande projeto ou com uma grande obra e você chegar lá e não ter força suficiente para tocar aquilo? Ou não saber administrar o que o Espírito Santo coloca em você? Ah, irmão, você pode abrir o culto? Eu não, vou não. É muito difícil abrir o culto. Eu queria pregar. Ah, tá. Tá bom. Tenta abrir o culto, irmão, para você ver. Pra você sentir o Espírito Santo. Eu queria fazer parte do louvor. Conversa com o Tiago lá, ele vai dar uma passadinha para você ver o processo que você vai ter que passar. Como que é? Ah, eu queria tocar. Queria tocar o quê? Um violão? Compra um violão, começa. Queria tocar uma bateria? Começa, tenta uns baldes, né, Tiago, para ver como é que é. Ah, eu queria ser engenheiro. Faculdade você não quer fazer. Como que vai ser o processo na sua vida, irmãos? Ah, eu tenho em mente abrir um negócio. Faz o plano para você abrir o seu negócio, irmãos. Vê como é que funciona o processo. Ah, eu queria abrir uma grande marmitaria. Trabalhar com comida. Você consegue fazer com amor um prato, um PF, pelo menos? Você tem amor naquilo? Você consegue almejar e contemplar o trabalho que dá para fazer, como que é o processo para fazer? Talvez você precise preparar muita comida na sua casa ainda para ver que tem um padrão, que tem um processo para chegar lá no final. Todo mundo quer uma grande coisa, né? Quer montar uma coisa de sucesso. Mas tem um processo, irmão. Tem um tempo. Ah, eu queria caminhar com Deus, eu queria que Deus me revelasse. Né? Queria ver sinais maravilhosos. Ora, irmão, você ora. Põe o joelhinho no chão, ora. Você pede para Deus. Quando Deus te indica alguma coisa, o Espírito Santo te incomoda alguma coisa, você caminha para aquilo. Você consegue chegar para alguém e falar assim: Jesus te ama. Alguém, quando chega algum drogado próximo de você, todo mundo já presenciou alguém que você olha e fala assim: esse só Jesus Cristo na vida dele? Ou só eu? Você já? Então eu quero te dizer uma coisa, para você também só Jesus Cristo na sua vida, irmãos. Então, da mesma forma que você reconheceu Jesus Cristo como Senhor, Salvador, é necessário que você leve a palavra. Ah, mas muita gente provavelmente já devia ter falado para aquela pessoa que Jesus ama ele. Mas se Jesus tem um propósito, que isso vai sair da sua boca, e isso vai edificar a vida daquela outra pessoa, você é responsável por não ter dito ou por ter dito aquilo. Porque muitas vezes as pessoas olham para a gente na rua e vê algo diferente. E lá no interior mesmo, lá no fundo do coração, ela fala assim: rapaz, essa pessoa é feliz. Essa pessoa tem algo diferente. O que será que ela tem? E você não fala para ela que o que você tem é Jesus Cristo. Que o que você tem, você pode oferecer para ele. Para que ele conheça Jesus Cristo. Como que ele vai sair daquela situação? Ah, mas Benê, depende, eu tenho que falar? Tem. Se era essa certeza que faltava para você, você tem que falar. Ah, mas se eu ficar quieto? Não tem problema. Até as pedras podem clamar. Só que você não está fazendo parte do que Deus tem de propósito para você. Ah, Benê, mas sabe o que acontece? Eu sou muito bonzinho, eu oro, eu louvo, eu ajudo na igreja, mas, sabe, eu não consigo perdoar. O perdão para mim é difícil. Se fosse fácil, Deus não tinha pedido para você perdoar.
Não tinha colocado na oração? Você já parou para pensar que a falta desse perdão pode estar prejudicando você? Pode estar, não. Desculpa. Isso foi o meu. Está prejudicando você? Que essa mania que a gente tem de se esconder da responsabilidade da gente atrapalha o caminhar da gente? Hoje em dia está meio complicado, mas relacionamento entre pai e filho, quando o pai mandava fazer alguma coisa na minha casa, não tinha conversa. Ó, você vai fazer tal coisa. E na visão dele, ele passava como que a coisa tinha que ser feita. Você podia ter uma visão melhor. Você podia até falar para ele, falar, ó, pai, mas assim não fica mais fácil? Mas na sabedoria dele, ele falava, por enquanto, como você é dependente meu, e como eu sei como termina essa história, você vai fazer da forma que eu estou mandando. Mesmo que seja mais difícil, mas tinha um propósito. Hoje em dia é meio bagunçado as coisas, né? Não deveria, mas é. Você fala para o filho fazer alguma coisa, ele fala para você esperar. Ele não está fazendo nada, mas pede para você esperar. E isso se ele fizer. Eu não sei porque que eu vou ficar esperando, você não vai ser feito da forma como eu estou fazendo, como eu estou pedindo. Mas quando Deus pede alguma coisa para você, preste atenção. Vê a forma que Ele quer que você faça. Não é resto. Não é a hora que der. Não é como eu quero fazer. É como deve ser feito. Tem autoridade sobre a sua vida? Você tem pai? Tem mãe? Você tem pastor? Tem alguém que está diante de você no ministério? Tem? Se tem, não é da forma que você quer. Pelo menos não a princípio. Faça do jeito que está sendo pedido para você fazer. E depois você coloca a forma como você acha que poderia ser feito. Processo. Ou será que vai ter que ser explicado capítulo por capítulo, página por página, para você poder se mexer? Ah, eu não gostei da pregação. Deus não está falando comigo. Está aqui, irmãos? Você veio hoje na igreja? Você acha que você veio porque você quis vir. O Espírito Santo não incomodou você para vir. Então, está sendo ministrado para você. Eu quero contar uma história para vocês. Coloca a imagem para mim, por gentileza, Tiago. Essa é a história de um homem que conseguiu um campo, só que ele tinha um grande problema. Pedra. Campo, agricultura e a gente sabe, pelo menos eu sei que por enquanto não arrumaram nada para se plantar em cima de pedra. E ele viu a situação de muitas pedras e uma pedra enorme. Ele fez como um bom cristão, colocou o joelho no chão e em volta todos os campos tinham muita pedra, grande, pequena, tudo quanto é tamanho. E colocando o joelho no chão, ele pediu para Deus que o direcionasse. Nós, seres humanos, sem conversar com Deus, qual que seria a sua atitude? Retirar a pedra. Você começaria como? Pelas menores, sim? Deus disse para ele, mova a maior pedra. Ele encostou na pedra e fez muita força no primeiro dia. E a pedra não se mexeu. No segundo dia, ele fez mais força e a pedra não se mexeu. E assim foi. Passaram semanas, meses, e ele não conseguia mover um centímetro da pedra. Ele orou para Deus. Deus falou, continue movendo a pedra maior. E quando você estiver cansado, você começa a mover as pedras menores. Começa da menor para maior. E ele ia lá e tentava na grande. Não dava, ele catava uma pequena e ia. Passaram alguns anos, ele foi se questionar com Deus. Deus, mas por que está me mandando mexer nessa pedra que não tem jeito? Deus disse para ele, e está dizendo para você essa noite, te coloquei para mover uma grande pedra. Não necessariamente que a pedra vai se mover. Mas nesse processo,
você vai ganhar força, você vai ganhar sabedoria, você vai ganhar ousadia. E com tudo isso que eu vou te capacitando, ao você se exercitar na grande pedra, você vai limpar todo o seu campo das pedras menores. E outra novidade, a pedra grande no meio do campo ajuda em muito na agricultura, porque tem muitas coisas que a gente planta que, dependendo da posição do sol, a sombra vai rodando em volta e mantendo a agricultura em volta, com sombra, com luz, com sombra e com luz. Então, às vezes, o que você acha que é o teu grande problema é a razão para você se exercitar para fazer as coisas menores de Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.